Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa peça que é literalmente o pilar do nosso corpo, o fêmur. Recebemos aqui uma descrição anatômica super detalhada. E a nossa missão é decifrar essa linguagem técnica, transformar o que parece assim um manual de engenharia em uma história sobre como a gente se move. Pois é, porque o fêmur é muito mais do que só o osso mais longo do corpo, né? Ele é quase como um diário. Um diário que conta a história de como a gente ficou de pé, como a gente corre. Cada sulco, cada pequena saliência que a gente vai ver hoje é um capítulo dessa história. Ok, vamos analisar isso então. Começando pelo mais óbvio, pela frente. A gente está olhando aqui a vista anterior de um fêmur direito. E o que salta aos olhos de cara é aquela esfera quase perfeita no topo, a cabeça do fêmur. Parece uma peça de rolamento, sabe? Bem polida. Perfeita. Essa superfície ela é coberta por uma camada de cartilagem que é incrivelmente lisa. O atrito dela é menor do que o de gelo sobre gelo. Nossa, sério? Sim, e a função é essa mesmo, se encaixar na bacia, numa cavidade chamada acetábulo, e permitir que a nossa perna se mova em quase todas as direções, com uma fluidez impressionante. Isso explica muita coisa. Mas, olhando de perto, essa esfera perfeita tem uma pequena falha. Uma depressãozinha bem no meio. A fóvea. Por que isso não atrapalha esse movimento todo? Ótima pergunta. À primeira vista, parece um defeito de fabricação, né? Exato. Mas essa fóvea é um dos pontos mais críticos para a estabilidade do quadril. É ali que se prende o ligamento da cabeça do fêmur. Pensa nele como uma corda de segurança. Ah, entendi. E ele contém uma pequena artéria que é vital para irrigar a cabeça do fêmur, principalmente na infância. Então essa pequena falha, na verdade, é um portal para a vida do osso. Uau. Então não é só uma âncora, é também uma linha de suprimento. Faz todo sentido agora. E logo abaixo dessa cabeça, tem uma parte que afina bastante. O colo do fêmur. Sinceramente, eu sempre achei essa parte meio frágil. Parece um ponto fraco conectando duas estruturas tão robustas. Essa é uma observação fundamental da biomecânica. Esse pescoço, colo, é de fato um ponto vulnerável. É onde acontece a maioria das fraturas de quadril, sabe? Especialmente em idosos. Certo. Mas não é uma falha de projeto, é um compromisso de engenharia. Um compromisso? Como assim? Para a gente ter a amplitude de movimento que a gente tem na perna, o colo precisa afastar a cabeça do fêmur do corpo do osso. Para dar espaço. Esse colo funciona como uma alavanca, dando espaço e um ângulo ideal para os músculos trabalharem com mais eficiência. O preço que a gente paga por essa mobilidade incrível é essa vulnerabilidade. Entendi. É a clássica troca entre agilidade e blindagem. E falando nesses pontos de inserção, logo abaixo do colo tem duas protuberâncias enormes. Uma maior, o trocânter maior, e outra menor, o trocânter menor. O tamanho delas já entrega que algo bem forte se prende aí. Exatamente. O trocânter maior é a âncora para músculos essenciais para nossa postura, como o glúteo médio e mínimo. São eles que impedem a gente de cair para o lado quando a gente anda, sabe? No osso. Que incrível! Então a história da nossa evolução está literalmente esculpida nesses relevos. Sim. E na frente, conectando os dois, a fonte fala de uma linha intertrocantérica. Sim, é uma linha mais discreta na frente. Ela serve de marco e também como ponto de fixação para a cápsula articular do quadril. Pensa numa manga fibrosa que envolve e estabiliza tudo. Certo. Agora, se a gente desce o olhar pelo corpo do osso, pela diáfise, a gente nota uma coisa. É, bem liso. É um cilindro quase perfeito, arredondado sem grandes detalhes. E essa lisura conta uma história. Ela diz que a principal força que atua na frente do fêmur é a compressão. É como um pilar projetado para ser uniforme e distribuir o peso de forma igual. Faz sentido. O osso se remodela de acordo com as cargas que ele sofre. É a lei de Wolff. A frente do fêmur é uma coluna de sustentação. A parte de trás, bom, aí a história é bem diferente. Antes da gente virar o osso, vamos até o final. A extremidade distal, perto do joelho. Ali a coisa muda completamente de figura. O osso se alarga e formam-se duas estruturas arredondadas gigantes,
os côndilos, medial e lateral. Sim, aqui a função muda de sustentação para uma articulação complexa. Esses côndilos são como os balancinhos de uma cadeira de balanço. São eles que vão rolar e deslizar sobre a tíbia para formar a articulação do joelho. Certo. E bem na frente, entre eles, tem um sulco, uma garganta, que é a superfície patelar. Que é onde a patela, a rótula, desliza, né? Exatamente. E a forma desse sulco é crucial. Ele é mais alto na parte lateral, Por quê? para formar uma espécie de barreira que impede a patela de deslocar para fora. É uma lesão relativamente comum, sabe? Sim, em atletas principalmente. Isso, um sulco mais raso pode ser um fator de risco para essa instabilidade. Mais uma vez, a forma sutil do osso tem uma implicação clínica gigante. Ok, então a face da frente é toda sobre movimento suave, encaixe e suporte à compressão. Mas eu imagino que a casa de máquinas, onde a força muscular é aplicada, fica na parte de trás, certo? Bingo! Agora sim, vamos virar o osso. A vista posterior é onde a engenharia biomecânica realmente se exibe. A cabeça e o colo continuam lá, claro, mas os trocânteres parecem ainda maiores vistos por trás. Sim, e a conexão entre eles mudou. Aquela linha sutil da frente deu lugar a uma crista intertrocantérica bem mais grossa. É quase uma muralha. É uma muralha. E o fascinante aqui é que essa crista é a resposta do osso à tração de músculos rotadores muito poderosos do quadril. Uma linha suporta uma tensão leve. Uma crista, uma tração brutal. A forma do osso está gritando pra gente sobre as forças que atuam nele. A lei de Wolff de novo. De novo. E descendo pela diáfise posterior, não tem nada de liso. A estrutura que domina tudo é a famosa linha áspera. O nome já diz tudo. Linha áspera. A linha áspera é a protagonista da face posterior. Pense nela como a viga mestra de um edifício. É uma crista dupla com um lábio medial e um lateral, que percorre quase todo o comprimento do fêmur. E o que se prende nela? Quase todos os músculos importantes da coxa se agarram nela em algum ponto. Todos? Tipo quais? Os 3 músculos vastos do quadríceps se originam em parte dela. Os músculos adutores que puxam a perna para dentro se fixam nela, e até uma parte dos isquiotibiais. Ela é o chassi central da nossa perna. Nossa, é o centro de tudo. E ela existe para resistir às forças de flexão. Como o fêmur é um pouco curvado para frente, a parte de trás está sempre sob tensão. A linha áspera age como um reforço, impedindo que o osso se dobre. É como a espinha de um livro, dando rigidez para a estrutura toda. A fonte detalha bem o caminho desses lábios da linha áspera, né? Para cima e para baixo. Sim, e é um mapa que todo ortopedista e físio precisa conhecer. Para cima, o lábio lateral vira a tuberosidade glútea. Onde o glúteo máximo se fixa. Exatamente, o motor da nossa extensão de quadril. E o lábio medial sobe e vira a linha pectínea. Para baixo, perto do joelho, os lábios se separam, formando as linhas supracondilares. Elas delimitam uma área triangular lisa, que é o assoalho da fossa poplítea, a região atrás do joelho. É impressionante. A quantidade de nomes, inserções, é um universo de informação concentrado na parte de trás de um único osso. Fico imaginando o desafio para um estudante de medicina conseguir juntar e memorizar todas essas peças. É um volume de informação que exige muita, mas muita repetição e principalmente associação. O segredo não é só decorar o nome tuberosidade glútea, mas entender. Essa é a marca deixada pelo músculo mais potente do corpo? Conectar o nome à função. Exato. Quando você faz essa conexão, o conhecimento se fixa. É por isso que a prática com questões que forçam essa associação é tão eficaz. Falando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, uma boa dica é entrar agora em medcoub.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos, aulas, flashcards, tudo para revisar onde quiser. Realmente pode fazer a diferença na hora de conectar todos esses pontos, né? Com certeza. Ferramentas assim transformam o estudo passivo de só ler em estudo ativo, de resolver problemas. É o que realmente solidifica o aprendizado de algo tão complexo.
Bom, voltando à nossa análise, vamos focar agora na parte de baixo, ainda na vista posterior. Os côndilos aqui parecem ainda maiores. Sim, e o que se destaca entre eles é um vale profundo, um vão enorme. Essa é a fossa intercondilar. Se na frente a gente tinha um sulco suave, aqui atrás a gente tem um verdadeiro cânion. E qual o propósito desse cânion? Esse espaço é o lar dos ligamentos mais famosos do joelho, os cruzados anterior e posterior. Ah, claro. Eles se cruzam em X dentro dessa fossa, por isso o nome. O anterior impede a tíbia de deslizar para frente e o posterior para trás. São os pivôs da estabilidade do joelho e essa fossa é o abrigo perfeito para eles. A casa dos ligamentos. E a fonte aponta um último detalhe quase escondido, o tubérculo adutor, uma pequena elevação em cima do côndilo medial. Um detalhe pequeno, mas que serve como um marco anatômico importante. Como o nome diz, é o ponto final de inserção do músculo adutor magno. É o último ponto de ancoragem, reforçando a ideia de que na anatomia nada é por acaso. Cada pequena saliência tem uma função. Então, para a gente resumir, depois dessa viagem pela frente e por trás do osso, o que a gente tira de mais importante? A grande lição, se a gente conectar tudo, é que o fêmur não é uma estrutura estática. Ele é uma obra de arte dinâmica da engenharia biológica. A gente viu que ele tem superfícies de altíssima tecnologia, como a cabeça femoral, para movimento quase sem atrito. Certo. E, em contrapartida, tem vigas de reforço, como a linha áspera, para suportar a tração de músculos imensamente fortes. Esta dualidade que é impressionante. Uma peça que precisa ser ao mesmo tempo um rolamento de precisão e uma viga de construção. Exatamente. E a grande mensagem é essa relação inseparável entre forma e função. A face posterior do fêmur, especialmente, é um mapa das forças que permitem a gente ficar em pé e caminhar. Não é só um osso, é o registro físico das demandas da locomoção bípede. Cada linha, cada crista, existe por uma razão. Uma perspectiva que muda completamente o jeito de olhar para o nosso próprio esqueleto. E isso levanta uma questão importante para a gente refletir. A gente discutiu como o fêmur é otimizado para a locomoção. Mas essa otimização foi feita ao longo de milênios, para um estilo de vida de caçadores-coletores, sabe? De muito movimento. Exato. Hoje, muitos de nós passamos horas sentados, aplicando cargas completamente diferentes nesse osso. Então, a questão é, esse design que é perfeito para caminhar e correr, ainda é o ideal para o nosso estilo de vida moderno? Ou será que essa mesma arquitetura sobre as cargas do sedentarismo nos predispõe a novos tipos de desgaste e lesões que talvez nossos ancestrais nunca tenham enfrentado?